e além de sair da igreja, hoje são inimigos da igreja. Falam mal da igreja. Você deve conhecer alguém assim. A internet está cheia de pessoas assim, que já foram adventistas e hoje estão falando mal da igreja adventista. Você sabe por que isso acontece? Eu vou dizer para vocês essa manhã, eu quero sair com isso no seu coração. Pessoas que estão em outras denominações, estão assistindo a Novo Tempo, estão assistindo DVDs, estão assistindo sermões na internet, estão tomando uma decisão ao lado da igreja adventista, enquanto pessoas adventistas estão saindo da igreja e estão falando mal da igreja. Ellen White diz no livro Primeiros Escritos que os maiores perseguidores da igreja sairão de dentro da igreja. São pessoas que sentaram nesses bancos e que muitas vezes pregaram a mensagem. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque nós estamos vivendo os últimos momentos do grande conflito. Nós estamos vivendo um grande conflito, e neste grande conflito existem dois lados. E o inimigo, ele está desesperado, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. E nós estamos em desvantagem, porque nós somos fracos e nós estamos no terreno do inimigo. Cristo disse: Ele é o príncipe deste mundo. Ele foi brigar pelo povo de Moisés, porque ele dizia assim: está no meu território, o meu território é meu. Então ele é o príncipe desse mundo, nós estamos no território dele, nós estamos lutando um grande conflito, e nós estamos permitindo que o inimigo vença o grande conflito em alguns pontos em nossa vida. Em uma guerra é colocado frente a frente forças desproporcionais. Por exemplo, a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Você acha que se a Ucrânia não tivesse ajuda externa, ela ainda existia? Não existia mais. Israel está lá com os Hezbollah, com não sei quem, com não sei quem lá. Se esses indivíduos não tivessem ajuda de fora, Israel já tinha acabado com eles. Então toda guerra coloca frente a frente forças desproporcionais. Outro dia eu estava assistindo uma partida de futebol em um canal aí que também transmite lutas. E aí estava apresentando a luta de um cara que tinha lá 17 vitórias, todas não sei quantas por nocaute no primeiro round. E o opositor dele que estava desafiando estava apenas com 8 lutas lá no negócio e já tinha 3 derrotas. E a maioria das apostas estava para quem? Para o cara que tinha mais vitória. E aí depois eu fui ver lá quem ganhou a luta. E aí o rapaz estava com não sei quantas vitórias, foi derrotado. Toda batalha coloca frente a frente forças desproporcionais. E nós, quando nós olhamos para a guerra do grande conflito, nós estamos em desvantagem. Por isso, quando nós saímos de casa para trabalhar, para ir para o colégio, para ir na rua, você tem que sair de casa com uma coisa na cabeça: eu não estou indo trabalhar, eu estou indo para um grande conflito, eu estou indo para uma grande batalha. E dependendo da forma que você sai de casa, você já sai derrotado ou não. Quando você sai de casa sem fazer o seu culto pela manhã, sem ler a sua Bíblia, sem estudar a sua lição, você vai ser uma presa fácil do inimigo, porque ele olha para você e ele sabe o que você gosta. Ele não tem o poder de ler a tua mente, mas ele vai analisando você, e ele vai vendo quais são os teus gostos, o teu comportamento, o que você assiste, a tela que você navega, e ele começa a montar uma estratégia. E não tem ninguém melhor de estratégia do que o inimigo para poder derrubar você. Você percebe que
Nós vivemos em um mundo sexualizado, tudo é sexo, tudo é sexo. Você vê a propaganda de um sapato, no outdoor, tem uma mulher pelada e o sapato no canto. A propaganda do sapato. Você vai nas academias, tem uma mulher assim com a bunda aparecendo. É para você ficar bom, mas está aparecendo a bunda. Porque a propaganda de cerveja é a verão, a mulher com os peitos lá de fora. Porque está chamando a atenção, porque o mundo está assim. E isso o inimigo percebeu pelo comportamento do ser humano. Ele vai olhando para olha, esse cara aqui gosta de futebol. Eu vou colocar o jogo da Copa no dia de sábado, que é para ele assistir. Eu vou colocar o jogo do Brasil na quarta-feira, no dia do culto. E um dia alguém ligou para o pastor, o jogo vai ser quarta-feira, bora botar o culto para terça. Assim, rapaz, está repreendido em nome de Jesus. O inimigo, ele olha para você, ele sabe o que você gosta. Tem mulher que ele olha e fala assim: rapaz, essa irmã vem aqui, é novela. Vou colocar novela na vida dela. Não, novela não, que é muito grande, vou colocar dorama. E ele vai colocando. E tem gente caindo. Ele olha para o irmão e fala assim: rapaz, o negócio desse irmão vem aqui, esse irmão aqui gosta de mulher. Então eu vou botar uma mulher na vida dele. E ele vai colocar uma mulher bonita, porque mulher feia não tenta ninguém, não tem que ser bonita. E ele vai analisando você e vai colocando na sua vida, e você vai caindo. Porque nós estamos vivendo um grande conflito, e no grande conflito tem um inimigo que está desesperado para poder derrubar nós. No capítulo 12, no versículo 12, o apóstolo João vai escrever a seguinte advertência. Capítulo 12, verso 12. Por isso, festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, há duas expressões que nós devemos levar em conta aqui. Primeiro, fala assim: festejai aos céus. O diabo não está mais lá, então tem que festejar. Agora ele fala assim: ai. Toda vez que aparece na Bíblia o nome ai, é alguma advertência. Ai da terra. Onde é que nós moramos? Na terra, irmãos. Então ele fala assim: ai de vocês aí na terra, e também no mar, porque o diabo desceu até vocês, e ele está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Nós estamos lutando contra um inimigo desesperado, que ele tem foco claro nas pessoas. Ele está olhando para o ser humano, ele está tentando mesmo para derrubar o ser humano, porque ele sabe que ele está com pouco tempo, está com os dias contados, e ele vai tentar levar o maior número de pessoas possíveis. Só que eu falo para você aqui, a Bíblia é tão boa, é tão de Deus, que ela vai afunilando. Ela fala assim: ai da terra, porque o diabo vai até vocês, e ele está irado com vocês, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas a Bíblia diz assim: além de ter descido para a terra, ele está irado, porque pouco tempo lhe resta. Ele tem um grupo de pessoas específico que ele está buscando para si. No versículo 17, diz assim: começa como dizendo aí, irmãos, versículo 17. Lá no versículo 12 ele está o quê? Irado. Versículo 17, ele continua irado. O irmão, o diabo é irado o tempo todo. Ele fala assim: irou-se o dragão contra a mulher, e mulher no Apocalipse se refere a quem? A igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Duas características: os que guardam o mandamento de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Irmãos, a ira de Satanás tem nome, sobrenome e endereço, e é contra um povo específico que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de
de Jesus. Qual é a igreja, no meio de tantas as outras, que se destaca por guardar os mandamentos de Deus e dizer explicitamente que tem um testemunho de Jesus? Igreja Adventista do sétimo dia. Irmãos, a ira do inimigo é contra um povo específico, é contra nós que falamos que somos adventistas do sétimo dia. Ele está preocupado com os outros, está preocupado com os outros, mas a ira dele é contra um povo específico. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Por isso, algumas coisas começam a acontecer quando nós nos colocamos nesse grande conflito. Aí o que acontece? O irmão que era fervoroso, rapaz, o irmão pregava tão bem, o irmão passava a lição, o irmão cantava bem, o irmão isso, o irmão aquilo, e agora o irmão está fora da igreja. O que será que aconteceu? Há um grande conflito. É o grande conflito acontecendo, o grande conflito chegando no seu ápice, no seu ponto crucial, porque aquele que há de vir virá e não tardará. E o inimigo, sabendo disso, ele vai percorrer, vai perturbar, ele vai correr, e ele vai levar com ele o maior número de pessoas possível. E um jogador desesperado, ele faz coisas que até ele mesmo duvida. Eu assisti a final da Copa, e eu creio que você também deve ter assistido. E quando os argentinos saíram perdendo, nos últimos momentos eles se desesperaram. E começaram a dar pancada em gente, começaram a bater, começaram a ir para cima, começaram a ver. Um inimigo desesperado, ele faz coisas que fogem do seu controle. E aqui a Bíblia diz que o Satanás está desesperado e ele vai fazer o possível para levar você. E se você não estiver seguro na palavra de Deus, você vai cair. E nós falamos de céu, falamos que Jesus vai voltar, falamos que queremos ir morar com Ele, mas nós vivemos como se isso não fosse verdade. Sabe por que essa igreja está vazia no sábado de manhã? Porque nós estamos num grande conflito. Se eu anunciar bem aqui nos grupos das igrejas, no grupo da liderança, no grupo dos irmãos, de que amanhã à noite, às 5 horas da tarde, vai estar nessa igreja o Luiz Cláudio, está passando por aqui hoje, vai estar aqui amanhã, 5 horas da tarde. Se você chegar aqui 4 horas, você vai ficar em pé. Verdade. Porque as pessoas vão vir. Com toda certeza. Porque nós não estamos mais vindo para a igreja, ou a maioria está vindo para a igreja para adorar a Deus, mas para podermos endeusar os homens. E o grande conflito traz isso para a nossa frente. Se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, nós seremos presa fácil do inimigo. Eu preciso entender isso, você tem que entender isso. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão buscando as coisas do mundo e estão dizendo que estão fazendo isso por amor a Deus. Deixa eu afinar um pouco mais aqui, irmãos. Daqui um dia nós vamos ter acampado. E eu tenho plena convicção de que a maioria, pelo menos aqui, vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas se as pessoas que dizem que não vão, você perguntar para elas se ela quer ir para o céu, se ela quer ter momento a sós com Deus, a resposta dela certamente será: eu quero, meu sonho é isso e tal. Mas as coisas de Deus, você não está buscando. Mas se alguém ligar para você e dizer assim: olha, tem uma proposta de emprego aqui em tal lugar, assim, 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 assado, você vai arrumar o dinheiro que você não tem, para pagar o carro que você também não tem, para poder estar lá no horário ou antes do horário, porque você diz assim: eu não posso perder o emprego, mas o céu fica para depois. Nós estamos vivendo, irmãos, um grande conflito. E o inimigo está olhando para mim e para você, e em todos os momentos está caçando brecha para nos destruir, nos derrubar. E o pior é que nós estamos aceitando muitas vezes isso. E o inimigo tem uma arma que eu e você, se não nos cuidarmos, se não tivermos firmes aqui, nós vamos cair facilmente. Sabe qual é a arma que ele usa?
versículo 9 do capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9. A arma do inimigo. E essa arma aqui é poderosa. Versículo 9.